Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Suelen e continuando os nossos estudos de função do primeiro grau, eu vou falar para você sobre o zero da função. Já ouviu falar disso? Raiz da função? Não? Vem comigo então. Galera, então, primeiro de tudo, tem dois conceitos básicos envolvidos aqui. Função do primeiro grau e equação do primeiro grau, tá? Lembrando que a função do primeiro grau, ela tem essa cara aqui, né? AX mais B, onde o A e o B são números reais, porém o meu A é diferente de zero, tá certo? Então, quem ainda tem dúvidas sobre essas definições, volta lá nos nossos vídeos, nos primeiros, falando de domínio e imagem de função, tá certo? Galera, achar a raiz ou o zero da função envolve achar o valor de x para aquela função para que o resultado seja zero. Por isso que a gente fala zero da função. Para qual valor do x aquela função zera? Então, nada mais, nada menos, eu tenho que pegar a minha função e igualar a zero. Se a minha função tem essa cara, ax mais b, então eu vou pegar o ax mais b e igualar a zero. Isso tudo muito algébrico. Vamos dar um exemplo. Olha como ficaria. Se eu tenho lá f de x igual a 3x mais 6, eu quero saber os zeros dessa função, o zero dessa função. Então, eu tenho que pegar o 3x mais 6 e igualar a zero. Eu vou resolver uma equação do primeiro grau, passo 6 para o outro lado, ele fica negativo, vem o 3 dividindo, 6 dividido por 3 vai dar menos 2. Então, eu tenho que o zero dessa minha função é menos 2, ou seja, se eu substituir o x por menos 2, a minha função vai zerar, tá certo? Isso que significa zero da função. Suelen, por que raiz da função? Quando a gente aprende a equação do primeiro grau, a gente aprende a achar o valor do x. E quando a gente acha o valor do x, a gente fala assim, olha, essa é a raiz da sua equação. Por isso que a gente fala raiz da função, tá certo? Agora, a gente precisa se atentar também para a representação geométrica dessa minha função. O que ele significa lá no meu gráfico? Então, eu peguei a mesma função do exemplo anterior, 3x mais b, o x é menos 2, né? O zero da função é menos 2. Plotei lá os meus dois eixos. Onde está esse menos 2? Eu não achei o valor do x, então ele está exatamente em cima do menos 2. Olha lá, o pontinho menos 2, tá certo? Essa função, você sabe me falar se ela é crescente ou decrescente? Na videoaula passada, nós vimos quando que ela é crescente ou decrescente. Essa função, ela é crescente. Por quê? Porque o meu A é positivo. O meu A é 3, né? Então, ele é positivo. Então, essa função, ela cresce. Ela tá crescendo. Onde ela vai cortar no eixo Y? Exatamente no meu ponto 6. Que é o meu valor do B, tá certo? E agora, esse meu exemplo, a minha função é decrescente, porque o meu A, ele é negativo, né? Ele é menos 2. Quem vai ser o meu zero? Resolve como se fosse uma equação. O meu zero da função, nesse caso, agora, que x é igual a 3 meios. 3 meios, gente, para eu poder localizar lá no meu gráfico, eu faço a simples divisão 3 dividido por 2, que dá 1,5. Então, lá no meu gráfico, ele vai estar aqui, né, ó, 1,5, exatamente o meu zero da função. Como eu sei que é uma função decrescente, onde vai cortar o meu eixo Y? Exatamente no ponto B aqui, ó, no ponto 3 positivo. Então, vai passar lá no 3 positivo, tá certo? Tudo bem? Pessoal, essa aula é só pra gente falar assim, olha, o zero da função é assim que calcula. Onde está o zero da função no gráfico? Então, espero que vocês tenham entendido. Quem está fazendo exames de vestibular, compartilha aí com seus colegas, tá bom?
Fica ligado para as outras videoaulas, eu tô deixando aqui em cima os links das outras videoaulas sobre função do primeiro grau. Vale a pena conferir os exemplos abordados nesses vídeos, tá certo? Um beijo, tchau!